Animais são seres vivos extremamente complexos, cujos sexos sempre são definidos por algum sistema de determinação sexual. Há diversos padrões diferentes para esses sistemas dos animais, os quais podem ser totalmente genéticos ou apresentarem grande influência no ambiente. Embora hajam grupos com menor variação na determinação do sexo, como os mamíferos, boa parte dessa diversidade pode ser observada dentro de um único grupo animal, os peixes. Desse modo, iremos exemplificar algumas espécies de peixes e os sistemas de determinação sexual que podem ser observados nelas. Sistemas XY. A tilápia do Nilo, Oreochromis niloticus, é uma espécie de peixes da família Ciclidae originária da África, a qual foi introduzida no Brasil na década de 70. As tilápias do Nilo possuem 44 cromossomos e têm seu sexo determinado pelo sistema XXXY, ou seja, os machos dessa espécie são o sexo heterogamético, possuem um cromossomo X e um Y, enquanto que as fêmeas são o sexo homogamético, possuem 2 cromossomos X. Além disso, as fêmeas podem ser revertidas em machos com o uso do hormônio 17-alfa-metiltestosterona. Porém, as fêmeas revertidas em macho ainda possuirão 2 cromossomos X e divergirão quanto à estrutura da cabeça quando comparadas aos machos XY. Cromossomos diversos, traíra ou trairão, são nomes populares para os peixes da família Erythrinidae. Esses peixes são naturais de regiões neotropicais, como Manaus, Amazonas, e possuem hábitos sedentários. Isso quer dizer que barreiras naturais, como cachoeiras e corredeiras, facilitam a diversificação gênica da espécie, visto que esta não costuma ultrapassar esses obstáculos, acarretando na diminuição ou extinção do fluxo gênico entre as populações de uma mesma bacia. As traíras possuem grande diversidade cariotípica. Os números diploides das espécies da família Erythrinidae variam de 2N a 2N igual a 54. Como exemplo, temos a espécie Ophilas malabaricus, onde, segundo Oliveira 2015, identificou-se 7 cariomorfos dessa espécie. Desses 7, 3 não possuem diferenciação de cromossomos sexuais, 2 apresentam cromossomos sexuais do tipo simples, XXXY, e 2 apresentam cromossomos sexuais múltiplos, sendo um X1, X1, X2, X2, X1, X2Y e o outro XX, XY1, Y2. Outro exemplo é a espécie Erythrinus erythrinus, que também é conhecida popularmente como outro tipo de traíra. Bertolo 2007 e Sioff et al. 2011 identificaram 4 cariomorfos para a espécie. Dos indivíduos coletados, estes variavam no número diploide de 2N51 a 2N igual a 54. Em relação à determinação sexual dos indivíduos, apenas um cariomorfo apresentou cromossomos sexuais não diferenciados, sendo o número diploide tanto para macho quanto para fêmea de 2N igual a 54. Em relação aos outros 3 cariomorfos, estes apresentaram cromossomos sexuais múltiplos, ou seja, X1, X1, X2, X2 para fêmea e X1, X2, Y para macho. Sistema X0. Nesse sistema, os machos são determinados pela ausência do cromossomo Y. Possuem apenas um cromossomo sexual X ao invés de um par, enquanto as fêmeas são homogaméticas XX. Fêmeas XX, machos X0. Esse sistema é de ocorrência rara entre os peixes. Entretanto, alguns grupos apresentam, como as arraias de água doce do gênero Potamotrigon sp. As arraias de água doce, encontradas na Amazônia, originaram-se das arraias marinhas durante o Mioceno, há cerca de 10 a 20 milhões de anos. Período esse onde houve o isolamento de espécies do Pacífico em ambientes de água doce. A reprodução desses animais é sexuada e com fecundação interna. Na região amazônica, essas arraias possuem pouca importância alimentar, e sua captura se dá principalmente para fins de exportação como peixes ornamentais. Sistema Z1Z1, Z2Z2, Z1Z2, W1W2. Ancistros é um gênero de peixes da família Loricariide, conhecido popularmente como peixe cascudo. Sua origem é da bacia do rio do Amazonas. Ele possui um comportamento pacífico, é herbívoro e pode chegar a um tamanho de até 10 centímetros quando adulto.
Vamos tratar de uma espécie em particular, o Ancistro sp3, conhecido também como Barcelos. Nessa espécie, temos um número diploide igual a 52 cromossomos, e o mecanismo de cromossomos sexuais é do tipo Z1-Z1, Z2-Z2 para machos e Z1-Z2, W1-W2 para fêmeas. Na imagem, temos primeiro o cariótipo de um macho e logo abaixo o cariótipo de uma fêmea, evidenciando em caixas os cromossomos sexuais. Temperatura. Existem também espécies nas quais a temperatura tem um papel principal para determinar o sexo dos peixes, espécies chamadas de TSD. Existem dezenas de espécies TSD. O principal gênero é o apistograma, no qual as altas temperaturas fazem as larvas se desenvolverem predominantemente com gônadas masculinas, pois há a inibição da expressão do gene CYP19A, gene esse responsável pela síntese de aromatase, que converte os andrógenos em estrógenos. Já em baixas temperaturas, as larvas se desenvolverão com gônadas femininas, pois o gene estará ativo. Em outras espécies, a determinação sexual está inscrita no DNA, mas a temperatura pode bloquear a instrução genética, como é o caso do Dicentracus labrax, conhecido como robalo, no qual a genética e o DNA determinam igualmente o sexo. Nesse caso, as fêmeas possuem o gene CYP19A e os machos não. Entretanto, como em altas temperaturas esse gene é inibido, não ocorrerá a biossíntese de estrógenos nas fêmeas, fazendo assim uma população predominantemente masculina. Equilíbrio populacional. O anfitrião Salaris, também conhecido popularmente como falso peixe-palhaço e inspiração para o filme Nemo, vive em águas quentes e rasas dos oceanos Índico e Pacífico. De acordo com o COD 2018, os indivíduos dessa espécie são hermafroditas protândricos, ou seja, na maturidade, dos dois maiores indivíduos machos da população, o maior macho se tornará fêmea e formará uma relação monogâmica com outro macho. Estes cruzarão e terão prole, enquanto que os outros indivíduos, juvenis e maturos, não gerarão descendentes. Ou seja, nesse caso, a mudança de sexo ocorre devido a uma hierarquia social na população. Quando a fêmea morre ou desaparece por algum motivo, esse macho torna-se fêmea e o próximo maior indivíduo do grupo se torna macho dominante e passa a procriar com a nova fêmea. Isso ocorre porque, na ausência da fêmea, o macho, que costumava receber ordens, agora passa a se tornar agressivo e dominante. Esse comportamento mais agressivo faz com que a atividade neural do peixe também mude. E então, hormônios são enviados para os tecidos das gônadas, onde haverá a transição de testículo para ovário. Ou seja, os ovários que estavam em fase imatura passam a se tornar agora mais ativos e produzir oócitos. Assim, agradecemos a atenção e esperamos que tenham compreendido um pouco como funciona a determinação sexual em peixes. Estamos à disposição para qualquer dúvida. Obrigada!